Fala, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, hoje vou falar sobre uma situação real da minha vida, né? Algo que eu tinha muita vontade de ter e tive por um tempo, né? Que foi uma moto, né? A 600 RR. Tive o privilégio de ter essa moto, né? Que é o sonho de muitas pessoas, tá? E eu vou comparar ela com um investimento padrão da bolsa, que no caso eu escolhi para ter na minha carteira, que é o Tesouro IPCA mais 2040, tá? Vou fazer um comparativo porque muitas pessoas não entendem o que é passivo e o que é ativo. O que tira do seu bolso, o custo para manter um carro, uma moto, ou às vezes até um imóvel, e o quanto isso pode ser rentável caso você opte por investir esse mesmo valor. Né? Tem coisas que colocam dinheiro no nosso bolso e multiplicam, e tem coisas que tiram dinheiro do nosso bolso e a gente paga para ter aquele imóvel, aquele carro, aquela moto, enfim. Vou mostrar aqui para vocês hoje a diferença. Acompanha aí no vídeo. Aqui, ó, inclusive, né, tem algumas fotinhas aqui, né, da época que eu tinha moto, né? Aqui, ó. Que era uma moto muito bonita, por sinal, né? Aqui, ó, fotinha do anúncio, né? Quando eu coloquei para vender e tudo mais. Aqui, ó, mais uma fotinha dela na garagem, enfim. É, essa é a moto. Para quem quer ter aí e tem condições de ter, recomendo, viu? É uma moto bem potente, é uma moto, assim, bem esportiva, mas tem que tomar muito cuidado que ela é muito agressiva, tá bom, gente? Enfim, são fases na vida. Aqui, estou mostrando minha carteira pública para vocês, né? Aqui é um investimento que eu fiz do Tesouro Direto, né? Eu aportei 50 mil no Tesouro Direto, tá bom? Depois eu até explico para vocês porque está em rentabilidade negativa mais para frente. Mas o foco do vídeo aqui é mostrar para vocês um comparativo do exemplo da minha moto, se eu não tivesse adquirido a moto e tivesse, no caso, investido esse dinheiro. Deixa eu colocar para o lado aqui, que aí fica mais fácil de ver aqui as informações. Aqui, ó. O Tesouro Direto aqui ó, 49.190, mas eu fiz o aporte de 50 mil. Enfim, eu fiz essa planilhazinha aqui para demonstrar os valores reais que eu tive. Eu fiquei com essa moto 1 ano e 8 meses, para ser mais exato, ou seja, 20 meses, né? Então, os gastos que eu tive, né? Documentação, quando eu adquiri a moto, combustível, eu gastava mais ou menos uns 600 reais aí por mês, né? Detalhe, eu quase não andava com a moto, tá? Deixava ela bem parada, assim, andava mais no final de semana e tal, sem viagens longas, enfim. A gasolina que eu usava era uma gasolina chamada Shell V Racing, que é uma gasolina especial de alta octanagem, né? E se eu usasse qualquer outro tipo de gasolina, já era. Até uma vez só eu coloquei uma gasolina em qualquer posto e tive que gastar com aditivo, enfim, foi uma dor de cabeça. Seguro. Não tem como você ter uma moto dessa sem seguro. É impossível, tá? É impossível. Porque andar hoje em São Paulo com uma moto grande sem seguro é você ser louco, tá? Porque o índice de roubo é gigantesco, tá bom, gente? Então, nesses 1 ano e 8 meses aí, né? Gastei em torno aí de uns 5 mil reais em seguro. Que vou mostrar pra vocês que valeu a pena. Inclusive, aqui, ó, franquia de acidente. Eu tive um acidente com essa moto, que foi o quê? A 5 por hora. Eu descendo uma rua, apertei o freio da frente, não sei se tinha água ou óleo, o pneu deslizou e eu caí com essa moto de lado. Só essa quedinha de lado, o prejuízo dela foi de 17.800 reais. Só porque ela caiu de lado e arrastou, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, graças a Deus eu tinha seguro e acabei pagando a franquia de 2.600 reais. E a moto ficou praticamente 3 meses parada até ela voltar. Mas também voltou zero, né? IPVA. IPVA eu paguei uma vez só, IPVA licenciamento, 760. IPVA e licenciamento é tranquilo, né? 900 reais. Manutenção inicial, ou seja, quando eu adquiri a moto, ela tinha alguns probleminhas, tal, tinha que fazer chicote, enfim, gastei algumas coisinhas, né, para dar aquela melhorada na moto, né? É... Beleza, reparos para deixar a moto em ordem, 850. Outros reparos, né? Uma coisa que quebrava direto nessa moto era o pisca, meu. Ou alguém encostava no pisca, ou eu mesmo passava do lado da moto e batia o joelho no pisca. E o pisca, como ele era pra fora, assim, tipo, ele é mais pra fora. A moto é aqui, ele fica aqui. Aí passou do lado, bateu, quebrou. Já era. E já aconteceu também de eu deixar essa moto parada em algum lugar, do lado de outras motos, e chegar lá, o pisca tá assim, ó, do lado. Então, assim, a coisa mais fácil de quebrar nessa moto é o pisca, né? Aí eu troquei 2 vezes, né? Comprei 2 pares diferentes. Aí depois também eu desisti de comprar. Eu peguei uma fita isolante, que é o que a maioria dos donos de RR faz, né? Pega uma fita isolante e, ó, amarra, 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 amarra. Pronto, já era. Nunca mais aqui para seu pisca, já fica a dica aí para dono de RR. É no gato mesmo. Acessório. Depois da queda, né? Eu pesquisei por um acessório, né? Que chama slider. E coloquei esse slider, né? Paguei 450 no slider dianteiro. Slider nada mais é que assim. A moto tá aqui. É um ferro que segura
o impacto, ou seja, ele fica mais para fora da moto, e se a moto cair, ela não bate a carenagem no chão, ou seja, tem essa folga aqui, né? Então, caso você caia ou deixe a moto tombar de lado, não vai destruir a carenagem, que é o que é caro nessa moto, né? Qualquer destruição de carenagem você já gastou no mínimo 5 mil. Então, tipo, ele segura o impacto, né? Então, eu acabei comprando esse slider, né? Outras, deixa eu ver o que mais. Troca de óleo, eu só fiz uma. Pneu, eu tive que comprar o dianteiro e o traseiro, que foi 1.800. Eu achei na promoção, paguei um da frente 600 e um de trás 1.800. Aí vamos lá. Custo para manter essa moto em 1 ano e 8 meses foi de R$ 25.269. Foi isso mesmo, né? Eu dei os 36 que eu comprei, né? Paguei pro vendedor e ainda gastei R$ 25.269 nessa moto, né? Ou seja, se a gente for colocar 36 mil, 36 mil mais 25.269,22, então, né? Eu tive um custo total para manter essa moto de 61.269, ou seja, saiu o custo final. Porém, eu vendi ela, né? Quando eu vendi, como ela estava num estado de conservação muito bom, eu vendi por 40 mil, certo? Então, volta ali para a planilha, e aí a gente tem aqui, ó, o custo total, né? Porque os 4 mil aí, teoricamente, lucro, abate ali no total que eu gastei para ter a moto, né? Então, beleza. Esse foi o custo final, 21.269,22. Se a gente dividir esse valor por 18 meses, daria aí por mês, para manter a moto, sem rodar muito e tudo mais, R$ 1.181,62. Pois é, gente. Esse é o custo passivo de você ter um bem. Seja uma moto, seja um carro ou até um imóvel, né? Aí vamos lá, gente. Vamos agora para a parte que é a parte interessante aí do vídeo, né? Caso eu fiz uma continha aqui básica, né? Caso eu tivesse investido esse dinheiro, eu teria nada mais, nada menos que, se fosse na poupança, que é o pior investimento que a gente tem no Brasil, a gente teria no final desse período de 18 meses, 65.658. Pois é, gente. Num CDB, que é aquele CDBzão padrão do Nubank, do Mercado Pago, enfim, CDB padrão que paga 100% do CDI, R$ 67.700. No Tesouro IPCA, que te protege da inflação e ainda paga juros, 68.200. Pois é, gente. Aí a gente vem aqui, ó, para esse cálculo. Hoje a taxa atual, a taxa Selic do Brasil, é de 15%. Se eu, caso, tivesse colocado esse valor de 36 mil mais um aporte mensal do valor que me custou a moto por mês, que foi 1.181,62, eu teria um total, né, nesses 18 meses, de 71.899,77. Pois é. Vamos ver quanto que isso dá? Olha só. A gente pega ali, ó, 71.899,77 menos 36 mil. Seria uma diferença de 35.899,77, ou seja, duas motos. Em 18 meses, apenas 18 meses eu teria duas motos. Pois é, gente. Então, é esse tipo de informação que eu venho hoje até compartilhar com vocês, que muitas pessoas não param para pensar desse jeito, né? Hoje em dia as pessoas querem ter os bens, quero ter um carrão, uma motona, enfim, quero ter. Mas existe um custo oculto para você ter aquele bem, né? Infelizmente, algumas das vezes pode ser um custo alto, tá? Vamos lá, mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu tivesse pegado essa mesma situação, tá? Eu fiz uma simulação aqui no Tesouro IPCA 2040. Se eu tivesse pegado os 36 mil e investido com aportes mensais de 1.181, ou seja, quando eu adquiri a moto, tivesse feito esse investimento, no final desse investimento, eu teria R$ 562.113. É muito dinheiro, né, gente? Pois é. Isso aqui é um Tesouro IPCA 2040, tá? É um tesouro de investimento de 15 anos. Aí você fala, pô, vou aportar 15 anos. Gente, o fator tempo é extremamente importante para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa, o fator tempo é o que muda, principalmente no mundo dos investimentos. Agora você imagina eu 10 anos com essa moto, gastando 1.181 por mês, fora a desvalorização. Pois é, gente. Pois é. Essas motos grandes, elas gastam praticamente o valor de um carro aí para manter, tá? Esse é praticamente o valor para manter meu carro por mês, né? Então, é o que eu falo para vocês, gente. A gente tem que pensar bem, né, nas escolhas que a gente faz, e são essas escolhas que fazem a gente ter o resultado, né, que muita gente procura, que é ter o quê? Liberdade financeira, né, gente? Quanto mais passivos você tem, maior é o custo de vida que você tem. Por exemplo, você quer um carro, uma moto grande, um jet, você quer, enfim, uma casa na praia, enfim. Quanto mais passivos você tem, maior é o custo para manter.
Ponham isso na sua cabeça, tá? Então, eu decidi vender a moto, né? E fazer esse aporte aqui no Tesouro Direto 2040. Tá aqui, ó. Tesouro IPCA 2040, tá bom? Por que não 2065, 2050? Gente, a oscilação do 2050 e do 2065 é muito maior tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, como eu sou um investidor pessoa física, né? Não sou esses grandes investidores que tem aí no YouTube, que vão aí aporta 1 milhão lá no 2065 e não tá nem aí. Eu sou mais moderado, mais conservador e prefiro um tesouro direto de 15 anos para poder fazer os aportes, né? Não vou sofrer tanto drawdown, né? Comparado a um tesouro IPCA 2050, 2065. Tá? Uma coisa aqui, ó, legal da gente parar e pensar, né? Ó, hoje eu fiz esse aporte de 50 mil e hoje a taxa de juros está girando em torno de 15%, né? Com um aporte de R$ 1.500 mensais, em 2 anos, olha o valor que dá, né? Já é um valor muito interessante, certo? Então, a gente indo mais longe... Não, desculpa, essa conta aqui tá errada, hein? Período de 2 anos, não. Essa conta aqui tá errada. Deixa eu ver aqui. 2 anos, vou calcular aqui de novo. Ah, tá. Beleza, agora tá certo. Vamos lá. 50 mil com R$ 1.500. A taxa de juros de 15%, a taxa atual, em 2 anos, dá um total de 107 mil, 86 mil investido, ou seja, que você colocou, mais os juros, ó, 21 mil reais de juros, nessa atual taxa Selic, né? Se você for fazer uma conta, você emprestando, né, um CDB padrão 100% aí, né, do CDI, ó, você pega 21.418,51 e divide por 24, né, que são os meses. Você está ganhando aí, ó, R$ 892 reais de juros, fora que você está deixando o seu dinheiro investido e protegido, né? Um outro título que, na minha opinião, hoje é o título mais seguro para você poder investir é o Tesouro IPCA mais 2040, porque ele paga a inflação, ou seja, seu dinheiro nunca vai perder o poder de compra. E a inflação no Brasil a gente sabe como que é, sobe, desce, mas ultimamente tem subido muito. Essa é uma conta que muitas pessoas não fazem. Por exemplo, a minha moto, quando eu comprei, era 36 mil. Ué, mas você vendeu por 40. E a inflação que teve no período? Ou seja, se o preço aumentou, é porque meu dinheiro vale menos. Então, os 36 mil de quando eu comprei, não é 36 hoje, é 40. Então, essa é uma conta que muita gente não faz. A conta da inflação, certo? E o Tesouro IPCA+, ele paga a inflação mais uma porcentagem. Quando eu adquiri o meu Tesouro Direto 2040, eu contratei na taxa de 6,88, tá? Que é basicamente a mesma taxa que está cobrando aqui, né? Que eu fiz aqui da simulação, tá? Então, isso mesmo, 6,85, tá aqui, ó. Até um pouquinho abaixo, que eu peguei por 6,88. Porque a taxa também oscila, tá, gente? Então, vamos lá. Eu fiz aqui a simulação agora, eu fazendo essa aplicação de 50 mil e colocando 176 aportes, né? Ou seja, até o vencimento aplicando R$ 1.500. Gente, o valor é isso daí, tá? E esse é um valor real, tá, gente? Esse é um valor real, porque a taxa ela é pré-fixada. Você já sabe quanto você vai ganhar no final. Só que, obviamente, fazendo os aportes, né? Os aportes aí que estão apontados como R$ 1.500 por mês, tá? E eu vou ter feito um total investido de apenas 314 mil, porém o valor praticamente dobra. Já descontando, aqui ó, valor bruto 828 mil, imposto de renda 77 mil e a taxa de custódia, que é a taxa da B3, né? Então, ó, esse é outro comparativo. Se eu deixasse na poupança parado, teria 570 mil. Para vocês verem, né, como é rentável, né, esse Tesouro IPCA 2040. Além de não perder seu poder de compra, ou seja, seu dinheiro sempre vai estar junto da inflação. Se a inflação subir, seu dinheiro vai valer mais. Do mesmo jeito, ou seja, esses valores aqui serão maiores, né? E a taxa de 6,88, que vai ser a mesma taxa que vai ser segurada até o vencimento do título, tá bom? Então, gente, fora que corre o risco ainda de, por exemplo, eu contratei a 6,88, agora está 6,85. Quanto mais a taxa baixar, mais multiplica o meu patrimônio, tá? Na hora do resgate, tá bom? Então, foi essa a motivação de eu fazer esse aporte no Tesouro Direto na minha carteira, né? E como vocês veem aqui, eu tenho ações, tenho FIIs, tenho criptomoedas. As criptomoedas, elas estão num atual momento de acumulação e podem vir a explodir e ter uma rentabilidade muito bacana aí pela frente. Tem uma projeção legal, tá? E por incrível que pareça, são as criptomoedas, ó. Minha carteira tá menos 354,11. Porém, quando eu coloco, eu deixei separado. Eu fiz 2 carteiras, uma somente os ativos e a outra com o Tesouro Direto, né? Quando eu coloco na minha carteira aqui somente os ativos de renda variável, ó, a minha carteira está positiva, né? Lembrando que o mercado está fechado, então, né, só a partir de segunda-feira que eu vou ter uma atualização dessa carteira.
né? Na verdade, as criptomoedas já estão valorizando bacana, tá bom? Então isso aqui vai aumentar. Ou seja, a parte que eu quero, os 5% da minha carteira já me dá uma rentabilidade para poder segurar a taxa de variação do Tesouro Direto, né? Que é o meu maior aporte, né? Que é 50 mil. E ó, eu tenho o quê? R$ 5.800 apenas em criptomoedas, entendeu? Então essa é a estratégia aí que eu estou adotando na minha carteira. E com os aportes que virão, eu vou fazer a distribuição aqui em ações, FIIs, REITs e stocks. Beleza, gente? Então, voltando aqui para o assunto do vídeo. Para vocês verem, gente, é uma questão muito pessoal, né? Eu mesmo, o período que tive essa moto, gostei bastante, curti bastante, mas é o que eu falo para vocês, é um momento, né? Uma fase. Recomendo, às vezes, quem quer ter essa experiência, porque tem aquela coisa, é meu sonho e tal, vai lá, compra, tenha, mas eu quis trazer essa situação do meu cotidiano para mostrar para vocês a diferença e o poder que é você investir, tá? Caso você tenha, né, passivos, que tem gente que tem 1, 2, 3, 4, 5 motos aí parado, caso você tenha e não tenha mais o interesse de ter aquele bem, é interessante sim você desfazer do bem, procurar investir, né, procurar informação para você aplicar o seu dinheiro de uma forma bacana e segura, né? E existem ativos extremamente seguros, igual eu mostrei agora que é o Tesouro Selic, né, IPCA+. Entendeu, gente? Então, tá aí explicado o porquê que eu fiz esse aporte aí no IPCA+, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha sido bem explicativo aí, né, a questão das informações, tá? E é isso, gente. Gente, por gentileza, quem puder, se inscreve aí no canal, dá aquele like, comenta, compartilha se a informação for relevante. E me ajuda aí que eu tô precisando chegar pelo menos nos 1.000 inscritos, tá bom, gente? E, gente, muito obrigado. Fico aí à disposição qualquer dúvida. E tamo junto e tchau. Bom final de semana aí pra vocês.